A paz do Senhor, meu amado, um bom dia, uma boa tarde, não importa o país que você se encontra, não importa o seu credo religioso, eu quero dizer para você que Jesus te ama e que Ele é digno de toda honra e toda glória, inclusive Ele espera que você também o louve e o exalte, porque Ele é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Se você ainda não é crente, experimente servir a Deus. Visite uma igreja evangélica, ouça a palavra, leia a Bíblia, busque ao Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade dura para todo sempre. Salmos 96, e o versículo 1 diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, sem exceção, cantai ao Senhor. Dentro desse assunto, nessa rápida palavra, eu quero expressar alguns pensamentos. Nós não podemos confundir louvar com cantar. Nem sempre quando eu canto estou louvando, nem sempre quando eu louvo estou cantando. Louvar não é sinônimo de cantar. Cantar se canta qualquer coisa para qualquer pessoa, inclusive cantamos para a esposa, cantamos para a igreja, cantamos para o mundo, ou muita gente canta. Nós cantamos para Deus, enfim. Mas o Salmo 96 diz: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Este cantar é a ideia de expressão que nós precisamos ou que nós temos que direcionar a Deus ou falar a respeito dele. Nós, muitas vezes, chegamos em um lugar, em uma casa de oração, em uma igreja ou um templo, onde se reúnem as pessoas para ali cultuarem a Deus. As pessoas pegam o microfone e dizem: vou louvar um hino. Porque se pensa que louvar significa cantar. Na verdade, não é a mesma coisa. Seria o correto dizer: vou cantar um hino. Hino não se louva, hino se canta. Temos que louvar a Deus e não ao hino ou hino. É claro que a expressão muitas vezes não quer dizer isso, não é isso que significa, mas o correto seria: vou louvar a Deus. No meio pentecostal, a forma de adoração que mais se usa é pela prática musical, onde nós cantamos músicas, seguindo melodias e ritmos. No entanto, nem todos os cânticos que ouvimos são verdadeiros louvores de adoração a Deus. Muitos hinos, ele não passa de provocações. Alguns cânticos são de desabafo. Alguns cânticos dizem que você vai estar lá no palco e aquele que não acreditou em você, aquele que zombou de você, perseguiu você, que não acreditou em você, vai estar lá na plateia e você exaltado lá em cima. Como podemos dizer que isso é de louvor a Deus? Porque a intenção de Deus não é essa: viver colocando um para cima, outro para baixo, simplesmente por não compreender a chamada, o ministério do outro, ou não compreender a fraqueza do outro. Louvar significa magnificar, aprovar, honrar, glorificar, oferecer ações de graça, elogiar, adorar, aclamar. Quando o louvor não é de coração, é simplesmente lisonja, não passa de bajulação. Deus disse para o seu povo, o povo de Israel, Isaías disse: o meu povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim.
Algumas vezes nós ouvimos pessoas dizendo: largo mão da minha vida, largo mão dos meus sonhos por ti, Senhor. Largo mão de tudo. E quando Deus pede para ela alguma coisa, por mais simples que seja, a pessoa reluta, tenta dar várias explicações ou interpretações, mesmo compreendendo que é Deus, tenta não fazer, se afasta ou se justifica. Por que então cantar largo mão? Isso é, louvam ao Senhor com os lábios, mas o coração está distante de Deus. É preciso proceder do coração. Não é a ideia do ritmo em si, mas as palavras que saem de nossos lábios, com ritmo ou não. Se ele é dirigido a Deus ou estamos falando de Deus, é preciso expressar isso do nosso coração. O que o coração está cheio, então deve sair de nossos lábios. Mas às vezes, nem tudo que sai de nossos lábios procede do nosso coração. O louvor deve brotar do coração que sente gratidão, ação de graças ou admiração ao que está focalizado. Louvar não é propriamente cantar hinos a Deus. Podemos louvar a Deus de várias formas, ou seja, louvar, quando falo louvar, não é a ideia apenas de ritmo, de música, de instrumento acompanhando. Desde que essas formas glorifiquem a Ele, o louvor não é cântico de mensagem dirigida à igreja como forma de autoajuda. Muitas vezes você ouve pessoas dizendo assim: vou louvar ao Senhor, e as palavras que saem são apenas mensagens dirigidas à igreja, para levantar a alta, baixa estima, o ânimo das pessoas, muitas vezes até é mais elogio para o homem, é mais cantarolas para deixar o ego das pessoas se aflorarem, ao invés de dizer ao Senhor ou do Senhor que Ele é digno, que Ele é gracioso e que a Ele merece toda a honra, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Mas sim expressões de atitude dirigida unicamente a Deus. Não podemos confundir louvar com cantar. Não vamos transformar a casa de Deus em show. Nós percebemos hoje, amados irmãos, que há uma inversão das coisas. Basta algumas palavras rimadas com acompanhamento instrumental que falamos que estamos louvando. Alguns cânticos dá vontade de rir quando a gente ouve. Um dia estava em uma igreja evangélica aqui em Sorocaba e alguém cantou uma música evangélica e no seu cantar tinha umas frases. Era do próprio cantor que estava cantando a música. Ele disse assim: tira o zóio da minha bênção. Isso não passa de provocação, não passa de brincadeiras de mau gosto. É tão sério ao chegar na casa de Deus no sentido templo, dirigir palavras a Ele, cantar. E quando cantar dirigido à igreja, seja uma mensagem séria e não provocativa, que perturba a calma da igreja, que leva mais as pessoas a ficar jogando indireta para outra, dizendo: fala mesmo Deus, fala mesmo Jeová. Isso não passa de meninice, irmãos. Isso não passa de meninice. Uns cânticos que é apenas dirigido para a igreja dizendo: não toque na minha unção, não toque na unção do meu irmão. Você que tem inveja do seu irmão, você que se levanta contra o seu irmão, Deus vai cobrar de você. Então, o que é isso, irmãos? A casa de Deus, nós temos muito mesmo que louvar ao Senhor por tudo. Algumas pessoas pensam que louvar é simplesmente cantar. E o cantar, por cantar, qualquer um pode cantar. Outras pessoas cantam
não porque Deus é bom e a sua bondade é eterna. Cantam até por interesse. Se interpretam erroneamente a Sagrada Escritura que alguém cantou para receber vitória ou que recebeu vitória enquanto cantava. Se alguém na Bíblia cantou e recebeu vitória, ele quando estava cantando é por causa da convicção da vitória que ele tinha recebido ou que ele ia receber em seguida. Então, pela vitória que Deus já lhe tinha proporcionado, talvez ainda não tinha se apossado dela, por isso algumas pessoas podem ter louvado a Deus. E não o fato de louvar, trazer a bênção, pelo cantar, pelo louvor em si. Louvar a Deus é muito mais do que fazer uma oração ritmada para atrair, se é que nós temos como atrair a Deus para nos abençoar. Vamos ver alguns salmos de louvores. Louvor é prestado a Deus pelas seguintes razões. Qual é a sua motivação ao louvar ao Senhor? Por sua majestade, Salmo 96. Por sua glória, Salmo 138, verso 5. Por suas excelências, Salmo 148, verso 13. Por sua grandeza, Salmo 145, verso 13. Por sua bondade, Salmo 107, verso 8. Por sua misericórdia, Salmo 89, verso 8. Por sua longanimidade e veracidade, Salmo 38, verso 2. Por sua salvação, Salmo 18, 46. Por suas maravilhosas obras, Salmo 89, verso 5. Por sua consolação, Salmo 42, verso 5. Por seu juízo, Salmo 101, verso 1. Por seus conselhos eternos, Salmo 16, verso 7. Porque ele perdoa pecado, Salmo 103, verso 1 ao 3. Por sua proteção, 71 de Salmo, verso 6. Como louvar está tendo a finalidade de atrair pessoas e não de exaltação em si do nome de Deus, nós estamos transformando a casa de Deus em palcos de show, de entretenimento ao cantar. Louvar é reconhecer a majestade, a grandeza, é um espírito voluntário de gratidão pela grandeza, pela excelência de Deus. É claro que Deus pode te curar enquanto você louva, Deus pode batizar enquanto você louva, Deus pode salvar enquanto você louva, mas o propósito não é para isso. Nós temos que louvar. E os anjos no céu que louvam? Louvam interessado em quê? Eles estão lá, não estão interessados em mais posições? Será que os anjos vivem galgando posições? Vivem recebendo curas, sendo promovidos? Por que eles louvam o Senhor? E os pássaros? A Bíblia diz que tudo que tem fôlego louvam o Senhor, inclusive a própria natureza. Interessado em quê? Não, já é suficiente que nós temos visto e ouvido todos os dias a maravilha de Deus, por isso o louvamos. Porque quando nós louvamos simplesmente com interesse humano para receber alguma coisa, com as intenções e propósito e motivações erradas, isso não passa de cantarola, que é expressão vocal, expressão musical, com ritmo, com melodias bonitas, mas que não sai do coração. Se não sair do coração, não passa de música com palavras bonitas. Nós precisamos louvar ao Senhor. Agora, não podemos confundir tudo que vamos cantar como louvor, que tem algumas músicas que elas são apenas hinos de guerra, hinos engraçados. Isso não é louvor, isso é música evangélica dirigida à igreja. Mas dê prioridade a louvar ao Senhor. Pregações, já tem o pastor, já tem o pregador da noite. Vamos então louvar ao Senhor. Vamos dizer quem o Senhor é. Vamos revelar a glória de Deus para a humanidade, para as pessoas. Conhecer a grandeza de Deus. Vamos cada dia exaltá-lo, porque Ele é o único digno de louvor, de toda honra e de toda glória. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.